Bom dia, sexto ano, sejam todos bem-vindos à nossa teleaula de hoje. Hoje a gente vai estar trabalhando conteúdo a respeito de transformações da matéria. Ação versus reação. O que essa frase diz para você? Para toda ação tem uma reação. Então vamos iniciar nossa aula, que envolve um pouco disso, são as reações químicas, as transformações químicas e as transformações físicas. Englobando um pouco dessas transformações químicas, nós estudamos o conceito de equação química e os tipos de transformação química. Então eu peço que todos abram seus livros no capítulo 17, da página 295 até a página 298, para a gente poder trabalhar esse conteúdo, que é o nosso último conteúdo do bimestre. A gente já fecha aqui, antes da semana de revisão, onde a gente vai estar trabalhando um pouquinho tudo que foi passado ao longo desse bimestre para a gente relembrar e ficar preparado para a prova. Então hoje é um dia muito bacana. Finalmente nós conseguimos chegar ao final, completar os conteúdos do quarto bimestre. Então para fechar, vamos dar início aqui. A leitura desse texto, para a gente compreender algo bem importante no conhecimento das reações químicas, as transformações físicas e químicas. Na nossa vida, diariamente vemos materiais se transformando. Essas transformações podem estar à nossa volta ou ocorrer até mesmo no nosso organismo. A decomposição dos organismos mortos numa floresta, a ação da saliva sobre o alimento ingerido, o amadurecimento de uma fruta, a massa da pizza assada no forno, a ferrugem corroendo um cadeado, a fogueira queimando em festa de São João. Tudo isso são exemplos de transformações da matéria. Além delas, temos o amassar de um automóvel ao colidir num obstáculo ou o derretimento de uma barra de chocolate em banho-maria, transformação de água em gelo, etc. Ou seja, a todo momento, certo? Essas transformações físicas e químicas estão acontecendo no ambiente, no mundo, no universo. Aqui na Terra, a todo momento a gente pode observar esses tipos de transformação. Como foi citado, uma pizza assando, o processo de digestão do alimento, certo? Os processos metabólicos do corpo humano, o derretimento de uma barra de ferro ou de um chocolate em banho-maria, a decomposição de uma fruta, a ferrugem, a queima de um papel. Tudo isso está envolvido nesse processo de transformação da matéria. Então, olha, como eu tinha citado, nós temos o prego, a ferrugem, nós temos o assar de uma pizza, temos o papel queimando, temos os organismos, os processos metabólicos, a decomposição, o derretimento de um metal, o gelo, o vapor, certo? De água, um metal em pó, uma barra de ferro transformada em metal em pó, a madeira que foi cortada e preparada para construção, para uma série de atividades. Aqui uma conserva, certo? Por que os alimentos são conservados? Aqui uma salina. Tudo isso são processos físicos e químicos que ocorrem todo o tempo. Há uma diferença entre um processo físico e um processo químico, e a gente vai estar estudando isso nesse capítulo. Durante o processo de transformação, em alguns casos é possível visualizar o seu desenvolvimento. Por exemplo, vai ocorrer coisas que podem ocorrer durante um processo de transformação. A gente pode ter a percepção de uma alteração na cor, certo? Por exemplo, um café solúvel, né? Você vai preparar um café. Se o café ficou ralo, ficou ruim, ele vai ficar mais claro. Se o café ficou mais escuro, você tem um café mais concentrado, certo? A água com gás, você percebe as bolhas saindo e aquela bolha sendo liberada no ar. A liberação, certo, de gás quando você queima a lenha, ou seja, libera fumaça, libera gás. A formação de um novo estado físico, por exemplo, nós temos os 3 estados fundamentais da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. Então você observar o gelo passando do estado sólido para o líquido para o gasoso, ou o gasoso voltando diretamente para o sólido, são todos processos de mudança, certo? A liberação de um odor diferente quando você abre a geladeira e percebe que tem um alimento estragado. Então, de acordo com as possíveis alterações trazidas, a constituição da matéria
Essas transformações podem ser classificadas em dois tipos, como eu havia falado, as transformações químicas e as transformações físicas. Vamos abordar uma por vez. Vamos falar aqui um pouco sobre a transformação química. Afinal, o que é transformação química? Também chamada de reação química, as transformações químicas são alterações capazes de originar novas substâncias, a partir da mudança das propriedades do material inicial envolvido no processo, os chamados reagentes. A gente estudou na matéria passada os reagentes e os produtos. Para que haja um produto é necessário um reagente. E as transformações químicas, elas têm a principal característica, certo, de haver mudança. A química é a ciência da mudança. Sempre que há mudança em algo, a química pode estudar aquilo e interpretar. Então, se você observou uma substância mudando de cor, certo? Há ali uma transformação química. Se ela se tornou algo novo, há ali uma transformação química. Então, nesse processo de transformação, as moléculas elas são quebradas, os átomos se reorganizam e originam novas moléculas, transformando assim outras substâncias, que passam a ser chamadas de produtos. Esse tipo de transformação é tido em alguns casos como permanente e irreversível. Aqui a gente tem um prego, certo? Enferrujando. Lembra que eu tinha passado várias imagens de transformações físicas e químicas misturadas? Que a gente vai poder abordar e saber diferenciar, certo? Se está acontecendo os dois ao mesmo tempo ou apenas um. Então aqui a gente vai ter a imagem de um prego enferrujado, de um papel queimando, de uma pizza. Ah, professor, por que isso é uma transformação química? Lembra que eu falei que uma transformação química sempre há mudança? Então, se há mudança, nós caracterizamos como uma transformação química. O que acontece aqui no primeiro quadro? O ferro se torna ferrugem, certo? Ele não é mais ferro, ele se torna ferrugem. Então, houve uma transformação química ali. O papel queimando, ele para de ser papel e torna-se carbono. Ele vira aquela massa preta, a chamada cinza, ele se tornou outra coisa. A pizza, a massa crua, ela assa e se torna a pizza assada que a gente tem. Por que a gente não come a massa crua? Porque ela não tem um bom sabor. Então, quando você queima ou você cozinha aquele alimento, algumas ligações são quebradas e aquele alimento se torna um alimento mais fácil de digerir, um alimento com sabor melhor, com aroma melhor. Então, houve ali uma transformação química. E, claro, as transformações físicas, né? As transformações físicas, elas se caracterizam por provocar mudanças na estrutura do estado físico da matéria. Por se tratar de algumas alterações apenas na sua forma, tamanho, aparência ou estado físico. A matéria continua constituída pelas mesmas substâncias químicas. Então, na transformação física, a matéria ela não vai se alterar a composição. Ela vai continuar sendo a mesma coisa. Por exemplo, você tem sal diluído em água e aí você evapora a água, certo? Separa a água do sal. Você não teve um processo de transformação química, porque era sal no início e se tornou sal no final. Apenas o seu estado mudou. Então, o seu estado físico mudou. Antes ele estava diluído e agora ele está no estado sólido. Por exemplo, o gelo. O gelo ele derrete e se torna água. Isso é um processo físico, não um processo químico. Por que não é um processo químico? Porque não houve mudança no estado da matéria. Perdão, gente, não houve mudança de substância. O que houve só apenas o seu estado, ou seja, passou do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso. Tudo isso são transformações físicas, que a gente pode observar no caso do gelo. A madeira que é cortada, madeira cortada não deixa de ser madeira, mas ela recebeu um processo físico, processo do corte. Houve trabalho sobre ela e ela foi picada, certo? Em vários pedaços. O rasgar de um papel não deixou de ser papel, mesmo que você rasgue 1 milhão de vezes. Mas se você queima esse papel, queima essa madeira, ou usa essa água, faz uma hidrólise dela, quebra ela para tornar outros produtos, você está tendo um processo de transformação química, que é diferentemente de um processo físico. Então, para exercitar melhor isso, a gente pode fazer alguns exercícios aqui, para a gente fixar a nossa memória. Então, no livro de vocês, na página 296, no exercício de sua memória, nós temos aqui o exercício 1 dizendo: classifiquem em físicos e químicos os fenômenos representados na figura abaixo. Aqui nós temos vários tipos de eventos que podem ocorrer.
e a gente pode classificar esses eventos. Então, aqui claramente a gente tem uma fruta chamada banana, e o que me parece é que aqui ela está verde, de repente madura, de repente escura já, ou seja, estragada. Então, se houve uma mudança no estado da matéria, ela mudou a substância, é um processo químico. Então, A, químico. B, um papel pegando fogo, é um processo químico. É uma pirólise, ou seja, está queimando o papel, esse papel está se transformando em outra coisa. Se você queima o papel, você produz dióxido de carbono e água, não mais papel. E carbono restante, né? C, aqui a gente tem o prego enferrujado. Isso é um processo, claramente um processo químico. D, o gelo, certo? A formação do gelo. Formação do gelo, o gelo é água, não mudou, não alterou a matéria, mas alterou o seu estado. Então é um processo físico. Aqui do lado não está muito claro na imagem, mas o que ocorre aqui é um comprimido efervescente num copo d'água. Esse comprimido, para título de curiosidade, o que acontece é uma reação ácido-base, certo? É a decomposição, certo, do sal de carbonato, e esse sal libera gás, certo? Então está decompondo, está mudando o estado da matéria desse comprimido efervescente. Então é um processo claramente químico. 2. Considere a situação apresentadas a seguir, classifica-as em transformações físicas ou químicas. A queima de um papel é um processo químico, como a gente viu. Quebrar um copo de vidro não o torna diferente. Ele continua sendo composto por vidro. Então, é um processo físico. Enferrujamento de palha de aço é um processo claramente químico, é o mesmo que ocorre com o prego, ou a parte de baixo de um carro que recebe a maresia e vai enferrujar. D. Acender um fósforo também é um processo claramente químico, é um processo de combustão. A formação de neve é um processo físico. Por que físico? Porque neve é água e não se alterou a composição, mas se alterou o estado. Então, é um processo físico. Estudando, então, os processos físicos e químicos, mais claramente no processo químico, se há mudança, os químicos encontraram uma forma de demonstrar como ocorrem esses processos de transformação química. Então, isso é feito por meio das equações químicas. Uma forma muito simples de ver e entender esse conceito. Quem de vocês já fez bolo? Ou conhece alguém que fez? A sua avó, a sua mãe, quem sabe até o seu pai? Faça bolo ou cozinhe. Na receita, por exemplo, de um arroz, você sabe que vai o arroz, vai o sal, vai os temperos, condimentos, vai água, certo? Para produzir um bolo, você usa ovos, manteiga, leite, farinha. Caso seja um bolo de chocolate, será necessário colocar chocolate em pó. Então, açúcar, óleo, todos são reagentes, certo? Que fazem parte do produto bolo. Então, lá quando a gente estudou reagentes e produtos, na hora de você obter um bolo, a composição do bolo, o que você usa para preparar o bolo é denominado reagente. E o que você obtém no final é denominado produto. Então, uma equação química ela tem a função de demonstrar como isso acontece. Então, se fosse para descrever uma equação química de um bolo, como eu faria? Eu colocaria farinha de um lado da equação, leite, manteiga, chocolate, açúcar e fermento. E colocaria a seta da igualdade indicando o bolo. Isso seria simplesmente uma equação química. Mas como a química ela trata de substâncias puras, puramente a matéria, vai ser representado por símbolos químicos. Por exemplo, aqui a gente tem um símbolo de obtenção da água. Então, uma equação química. Como se obtém água? A água a gente sabe que ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, a equação química que demonstra a obtenção da água é o hidrogênio reagindo com o oxigênio formando água. E aqui a gente tem esses números que em rosa e azul que indicam o balanceamento, indicam a igualdade. Ou seja, nós podemos observar que o número de H's que tem do lado direito é o mesmo número de H's que tem do lado esquerdo. O mesmo número de O que tem do lado esquerdo é o mesmo número de O que tem do lado direito. Então,
Então, a equação química, ela apresenta dados importantes da reação que está sendo descrita. Então, a gente pode saber, certo? Por exemplo, aqui a gente tem uma equação química. E aqui eu vou explicitar ponto por ponto o que significa. Eu vou entrar aqui para demonstrar para vocês. Por exemplo, esse número aqui, ó, o 2, certo? Vocês podem observar o 2. Esse 2, e também tem outro 2 aqui, ó. Esse número ele pode variar. Outro 2 aqui. Mas a gente também tem um 1 que está aqui, ele não aparece, ele está aqui na frente do 0, certo? Aqui, ó, na frente do O. Ele está aqui, e é o 1. O 1 ele não aparece. Mais 1. Aqui também, mais 1. Indica o quê? A presença de uma parte dessa substância. Então aqui, ó, eu sei que para produzir, vamos chamar essa água de bolo, certo? Não, água, vamos chamar de água. Aqui, ó, a gente tem que 2 partes de H2 mais 1 parte de O2 produz 2 partes de água. Então, a gente também tem esses números que vão indicar a relação, certo? Da quantidade, a proporção que você precisa. Então, quando a gente vai produzir um bolo, a gente precisa, ó, 2 ovos, 250 gramas de farinha, 200 ml de leite. Então, isso indica a quantidade. Esses números têm a função de indicar a quantidade, enquanto os símbolos indicam a composição. Tipos de transformação química. Quais são os tipos de transformação química que podem ocorrer? Então, elas podem ser classificadas por vários critérios diferentes. Inicialmente, relevante ao nosso estudo, vamos ver as seguintes classificações. A classificação de síntese, certo? O que é síntese? Síntese, ou a chamada adição, ela ocorre quando 2 ou mais substâncias simples reagem dando origem a uma única substância composta. Então, nós temos aqui, ó, uma única substância simples mais uma simples, gerando uma composta. Por exemplo, aqui a gente vai ter o enxofre e o ferro. Então, o enxofre aqui reagindo com o ferro, obtendo um composto. 2 substâncias simples. O que é uma substância simples? Uma substância que não está combinada. Então, nós temos o enxofre sozinho, reagindo com o ferro sozinho, produzindo-se sulfeto de ferro. Outro exemplo, nós temos o carbono, certo? Reagindo com o oxigênio, formando dióxido de carbono. Então, a reação de síntese ou adição ocorre quando 2 ou mais substâncias simples elas reagem, dando origem a uma única substância composta. Então, decora, a síntese ela é aquela que substâncias simples formam compostas. Reação de análise ou decomposição. Ela ocorre quando uma substância composta se divide em 2 ou mais substâncias simples. Então, ela é o inverso da reação de síntese. A análise ela é o oposto da síntese. Por quê? É como se a gente pegasse a equação e invertesse. Vou demonstrar para vocês. Na reação de síntese, nós temos 2 substâncias simples formando uma composta. Na reação de análise, nós temos o inverso, uma composta formando simples. Então, o que vai acontecer? Elas vão se separar. Ou seja, um composto vai se tornar substância simples. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem o azul desse lado aqui, ó, o AG e o BR. Eles estão unidos, mas eles vão se separar. Eles vão se separar em quê? Em 2 substâncias simples. A prata, o Ag, e o Br2, que é o nosso bromo. Então, mais um exemplo para a gente poder observar. Aqui a gente tem outra substância composta e ela está sendo separada, formando assim 2 substâncias simples, o hidrogênio e o oxigênio. Aqui. Então, se você for observar, ó, ao invés de a gente olhar da esquerda para a direita, a gente pode olhar da direita para a esquerda. Se a gente observasse daqui, ó, seria uma típica reação de síntese. Une esses 2, formam um inteiro. Mas no caso, o que ocorre é o inverso, certo? É um inteiro formando 2 simples. Eu acho que isso ficou fácil de entender. E uma reação de deslocamento ou troca simples. Ela ocorre quando uma substância simples ela reage com uma substância composta,
formando duas novas substâncias, uma simples e uma composta. Vai ficar claro, vou explicar para vocês. O que acontece em especial? Há uma troca, certo? Há uma troca na composição da substância composta. Olha só, vou demonstrar. Aqui, ó, observa bem, aqui a gente tem o Cu em rosa, é o cobre. Aqui ele está combinado. Do outro lado ele vai estar sozinho. Mas quem tomou o lugar dele? Quem tomou foi o ferro. Olha só, o ferro ele entra no lugar do cobre, ou seja, houve uma reação de troca ou deslocamento, como o próprio nome já diz. Nós temos um composto reagindo com um simples, formando composto mais simples. Mas esse simples é a substância que estava no início na substância composta. Aqui a gente pode observar acontecer a mesma coisa. Aqui a gente tem o ferro e o HCl. A gente pode observar aqui que o H ele estava aqui unido e de repente ele já está só. Então quem entrou no lugar dele? Quem entrou foi o ferro. Esse ferro aqui, ó. Então houve uma troca ou um deslocamento. Então uma reação de deslocamento ou chamada troca simples, ela ocorre quando uma substância simples ela vai reagir com uma composta gerando uma simples e outra composta. Agora a gente vai fazer um exercíciozinho para fixar isso. De que forma a gente pode fixar? Então, abram seus livros no exercício de sua memória, do capítulo. E aqui a gente tem uma questão e várias equações químicas. Uma equação química, ela tem os seus reagentes e os seus produtos. A gente vai fazer uma análise para saber se está tudo certo. Então, classifica as reações abaixo em reações de síntese, análise, dupla troca ou troca simples. Eu vou usar aqui o pincelzinho para a gente poder observar melhor. Aqui no A, a gente vai ter o óxido de prata, certo? Se decompondo, ou seja, ele era unido, aqui ó, era um composto e gerou duas simples. Se ele gerou duas simples, é uma típica reação de análise ou decomposição. Então, a gente coloca aqui análise. No B, a gente tem duas substâncias simples, o alumínio e o oxigênio, elas estão se reagindo, ou seja, o mais aqui, ó, unindo elas, reagindo, formando uma única substância composta. Então, observa que é o simples do que é o oposto do que aconteceu aqui. Enquanto aqui o composto fica de cá, o composto fica aqui, ó. Então é o inverso, é como se a gente pegasse e girasse. Então aqui, ó, o que ocorre se aqui é síntese, ou se aqui é análise, o oposto é a síntese. Aqui a gente tem outra reação de análise. Por quê? Porque a gente tem um composto e ele está se decompondo em outras substâncias. Então aqui, ó, a gente cortou no meio. Então a gente tem o CaO aqui e o CO2. O que é? Carbonato de cálcio decompondo pela temperatura em óxido de cálcio mais dióxido de carbono. É uma típica reação de análise. D, que a gente tem o cromo reagindo com o oxigênio, ou seja, eles estão se unindo, formando um composto. Então são duas substâncias simples reagindo entre si, formando um composto. É uma típica reação de síntese. E, que a gente tem dois cobres, duas substâncias simples, né? Ó, um cobre aqui e um oxigênio. São duas substâncias simples reagindo entre si, formando um composto. Também é síntese. Aqui já se tornou diferente. A gente não vê isso nos exercícios passados. O que acontece aqui é que esse ferro aqui, ó, vai tomar o lugar do H. Certo? Por exemplo, o H aqui ele já está sozinho. Ó. Por quê? Alguém tomou o lugar dele. Foi o ferro. Eu gosto de brincar, sabe? É aquela história. Você tinha uma namorada e acabou perdendo ela. Alguém entrou no seu lugar. Então, quem tomou a namorada do Cl foi o ferro. Então, o H ficou sozinho, o ferro tomou lugar. Troca simples. G, esse KClO4 é o perclorato de potássio. Ele está se decompondo em duas substâncias. Então, se é decomposição, a gente tem a análise... perdão, gente. Tô doido aqui, ó. Não, correto. Correto. O exercício aqui, ó, do livro está errado, tá? Correção. Não é troca simples, é análise, tá? Ele está se decompondo em duas, uma substância se decompondo em duas. Trocas, análise. H, aqui a gente tem o NaCl e esse composto aqui de amônia, certo? Um ácido amônico. Ele está aqui reagindo, certo? Formando uma substância nova. Ou seja, o NH4 ele saiu, foi para o outro lado,
houve uma troca, então dupla troca. E aqui o I, nós temos o sulfeto de zinco reagindo com oxigênio, ou seja, duas substâncias reagindo, formando outra, então dupla troca. J, aqui a gente tem o manganato, certo? Reagindo com alumínio, e ele vai tomar o lugar o alumínio vai tomar o lugar do manganês. Então o manganês ficou só, o alumínio tomou. Então fica troca simples. E aqui a gente tem uma típica reação de decomposição. Nós temos esse composto se decompondo em outros compostos. Então é uma análise. As transformações ou reações químicas também podem ocorrer segundo alguns fatores. Quais fatores são esses que podem influenciar numa transformação química? Por exemplo, a pirólise. Um exemplo, torrar um pão, quando você queima um pão, transformar açúcar em calda de caramelo. Você já viu que o açúcar ele é branquinho, à medida que você vai apurando ele muda de cor? O que está acontecendo ali é uma reação química em função da temperatura. Ou a madeira, que é aquela madeira branquinha de eucalipto, e ela através do processo de pirólise, ela se transforma em carvão. Houve um processo de extração do carbono. Uma pizza, aqui ó, todos são por meio da temperatura. Também há as transformações químicas por meio da luz. E alguns exemplos são a transformação do ozônio, que acontece graças à radiação ultravioleta, a transformação da água em dióxido de carbono e oxigênio em glicose, através do processo de fotossíntese das plantas. Há também as transformações químicas por ação mecânica. O que são as transformações por ação mecânica? Quando a gente pega um palito de fósforo e fricciona ele contra uma caixinha que o contém, essa fricção ela produz uma faísca que faz a substância inflamável do palito sofrer combustão. Então é um outro exemplo de reação mecânica. Também tem as reações químicas por meio de corrente elétrica. Há dois tipos, as pilhas e a eletrólise. Uma é o inverso da outra, mas ambas trabalham com o mesmo processo de oxidação e redução. São um outro exemplo de transformação por meio de corrente elétrica. Por exemplo, aqui a gente tem a hidrólise da água, a quebra da água. Isso aqui, gente, a título de curiosidade, já dei a dica já. Que tipo de reação é essa? Se é decomposição, é título. Ou seja, é decomposição ou reação de título. Transformações químicas por junção, ou seja, você une duas substâncias para obter uma outra. Vou fazer alguns exercícios aqui para a gente memorizar. Ciência prática, página 301. Peço que todos abram seus livros para a gente acompanhar. Considere os fenômenos abaixo. 1. Dissolução do sal de fruta, certo? O chamado comprimido efervescente. 2. Produção de caramelo a partir do açúcar. 3. Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armários. 4. Alvejante em tecido colorido. 5. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. E, por último, 6. Queima de um pedaço de madeira. Quais desses fenômenos são químicos? Gente, quais são? A gente pode observar aqui que o 1 é a dissolução do sal de frutas. A gente já viu aqui durante essa aula que há uma decomposição da substância que está no comprimido. Então, se alterou a composição, é sim uma transformação química. Outros exemplos aqui são a produção do caramelo. Se você apura o açúcar por meio da temperatura, houve uma reação química. O 4. O alvejante ele vai oxidar o tecido da blusa, ou seja, transformou aquela substância. Se houve transformação, é fenômeno químico. E por fim, o 6, que é a queima de um pedaço de madeira, é evidentemente um processo químico também. 2. Aqui, gente, essa imagem, eu não entendi por que a imagem do livro ficou tão ruim. Mas aqui eu tenho uma didática para a gente poder trabalhar essa questão. 2. As imagens dos quadros A, B e C mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais de algumas transformações da matéria. A partir da análise das imagens, indique em que situações há indícios de transformações químicas. Quais são os indícios que dizem para você que houve uma transformação química? A gente pode observar desprendimento de gás, mudança de cor, certo? Mudança de aspecto. Tudo isso indica um processo de transformação química. 3.
Quando transformamos matéria, ou seja, quando reagimos materiais diferentes para obtermos outras substâncias, estamos observando um tipo de fenômeno. Esse fenômeno se houve alteração da matéria, é um processo químico, ou seja, houve transformação. 4. Qual das alternativas a seguir contém um fenômeno físico observado no dia a dia? A queima de um fósforo é um processo físico? Não, é um processo químico. Então a gente resta aqui B, que é um derretimento do gelo, é um processo físico. A queima do fósforo é um processo químico e o derretimento do gelo é um processo físico. 5. O FPE. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Então vamos observar. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembra-lhe os cabelos do seu amado. Nossa, que profundo. Gente, isso aqui é um processo físico, não é uma transformação química. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. Sim, é um processo químico. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava ao seu coração. Não houve alteração. O gelo, mesmo que ele se torne água, se derreta e torne água líquida, ele não deixa de ser água. Então, houve apenas um processo físico e não um processo químico. 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. É um processo químico, processo de oxidação. Então, letra D, 2 e 4. 6. O FMG. Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças. De quê? De natureza das substâncias, ou seja, elas são transformadas. Então, E. 7. O NESP. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial, na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite 1. A evaporação de uma ou mais de seus componentes. 2. A decomposição e, consequentemente, diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Então, cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada, respectivamente, como... Aqui a gente pode classificar a primeira, que é a evaporação, como um processo físico, a decomposição, houve mudança, então processo químico, e a transformação de um produto que é bom, benéfico, para um produto que não é bom. Então, houve transformação, também um processo químico. Então, B, físico, químico e químico. 8. O FRGS. Entre as transformações citadas a seguir, aquela que não representa um fenômeno químico é... Qual é, gente? Qual vocês acham? Qual a opinião de vocês? Cozimento de um ovo? Vocês acham que não representa? Lembra que o cozimento sempre é um processo químico, a transformação. A queima de um carvão também é um processo químico. O amadurecimento de uma fruta também é. E o azedamento do leite também é um outro processo químico. Mas a formação do orvalho não é. Tem muito a ver com o processo de condensação. Isso é um processo físico. 9. O FPI. Classifique, respectivamente, as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. 1. Dissolução do açúcar na água é um processo físico. 2. Envelhecimento de vinhos já é um processo químico. E 3. A preparação de cal a partir do calcário também é um processo químico. Então, C. Físico, químico e químico. 10. Mackenzie. A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia essa questão a gente já viu ela no passado, mas a queima de um fósforo, ela pode ser? Não, gente, é um processo químico. O derretimento do gelo é claramente um processo físico, certo? Porque houve mudança no seu estado, mas não houve mudança da composição. Então, B. 11. Da Mackenzie também. Nos diferentes materiais abaixo, expostos ao ar, verifica-se que 1. Forma-se uma película escura na superfície do metal. Isso é um processo de oxidação. 2. Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Isso também é um processo físico, porque houve a sublimação da naftalina. O leite azedo já é um processo químico.
E um espelho fica embaçado se respiramos encostados a ele. Esse é um processo também físico. E por último, 5, uma banana apodrecer já é um processo químico. Então podemos dizer que os fenômenos observados, a gente tem aqui C, físicos em 2 e 4 e químicos em 1, 3 e 5. 12. Feito. Das reações químicas que ocorrem. Aqui a gente vai ter, vocês vão ter que observar. Lá em cima a gente tem a numeração 1 e embaixo a numeração 1 também, e respectivamente assim. Então a gente pode observar aqui que há transformações químicas ocorrendo. Temos equações químicas. Então o exercício pede rapidamente que a gente vá assinalar a alternativa que corresponde à reação de decomposição. Então vamos analisar aqui bem rápido quais são as de decomposição. 1. Pode ser decomposição? Não, gente, é uma reação de síntese, a união, certo? Entre esses compostos. 2. Pode ser? Também não. Nem a 3. Peraí, 2 é. Por quê? Vou demonstrar para vocês. Se há aqui a separação, tá cortando aqui no meio, ó, o NH4 e o HCO3, formando outros compostos, você tem tipicamente uma reação de decomposição. Então a gente pode dizer que D, apenas o 2 é uma reação de decomposição. Então, gente, a nossa aula chegou ao fim. Foi um prazer dar essa aula. Eu espero que todos possam ter compreendido, que não tenha restado dúvida. Mas caso tenha dúvida, entre em contato comigo. Será um prazer tirar a sua dúvida. Gente, esse é o nosso último conteúdo do bimestre. Eu espero que vocês estejam tendo acesso a essas aulas no YouTube. Se tem aquele coleguinha seu que está meio dormindo, boiando, está meio calmo, fala, ó, coleguinha, tem que estudar, tem que entregar as atividades. É muito importante que vocês façam isso para mim. Falem com seus colegas também a respeito da nossa prova. Nossa prova ela vai valer 3 pontos, serão 3 perguntas. Caso você não acerte essas perguntas, será como responder mais 2. O teste, a prova vai valer 3 pontos, tá? Então, eu espero que não tenha restado dúvida. Foi um prazer. Até a próxima. Falou, sexto ano.